Então, vamos lá. Bom, eu converso com o Senhor, muito converso. Assim como eu estou aqui falando com você. Tem gente que acha que Deus não nos escuta, mas Ele escuta sim. E eu sou prova viva de que Ele escuta. Às vezes a gente fala assim, Deus não me ouve, Deus não responde. Mas Ele escuta e responde de várias formas. Então, eu vou detalhar aqui para você a experiência que eu tive, como Deus falou comigo, como Deus usa muito a vida da minha pastora, porque ela é maravilhosa, Deus usa a vida dela, fala com ela. Então, se você está precisando de mãe espiritual, pai espiritual, fala comigo que eu te apresento os meus pais espirituais, que são meus pastores, que são maravilhosos. Então, precisar de ajuda, estamos aqui para isso. Até porque somos curados para curar. Se você não é curado, você não pode curar pessoas. Se você não é curado, você pode matar alguém. Espiritualmente falando, e na realidade também. Não só no mundo espiritual, mas aqui também você pode matar alguém. Mas como? As suas palavras matam. Depressão, ansiedade, tudo isso podem gerar através de palavras. Então vamos voltar ao vídeo. Vamos lá. E eu estava conversando aqui na varanda do meu prédio. Tem uma sacada linda, maravilhosa. E ali eu tava olhando pro céu, o céu tava azul, coisa mais linda. E eu fui conversando com o Senhor, falando o que eu sinto, o que eu queria, o que eu quero, e enfim. Eu converso com Deus sobre tudo, até porque o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso amigo fiel, então a gente tem alguém para conversar. Até porque eu não moro no Brasil atualmente, eu moro em Portugal. Eu sou só, né? Só no bom sentido físico, só, não tenho ninguém aqui de parente, de família. Então, quando eu quero conversar, eu quero chorar, eu quero um pouco para fora, muitas das vezes os meus pastores estão ocupados com o dia a dia deles, com o trabalho deles também. Então, eu converso com o Senhor me ensinou nesse trajeto de lá para cá que eu precisava confiar mais nele, então eu converso com ele sobre todas as coisas que eu sinto ou não sinto. E tem coisas que ele mesmo já sabe. Deus sabe de tudo, mas ele gosta que você fale para ele. Ele gosta que você ponha para fora o que tá dentro de você. Porque isso é uma cura também. Você é curado através daquilo que você fala. Se você passou por um trauma, por alguma situação, você fala sobre aquilo, aquilo vai te trazer cura. E aí você pode levar isso para outras pessoas. Então vamos lá. Então eu conversando com Deus, falando com ele, o Espírito Santo trouxe ao meu coração sobre anjos. E aí eu passei uma situação que eu falei assim, na hora dessa situação, quando eu falei, nossa, meu anjo deve apanhar pra caramba, porque os livramentos que eu tenho, meu anjo guardador me protege mesmo. E aí eu fui falando, nossa, os anjos, eles trazem resposta, eles vão, eles voltam, eles... E conversando ali, o Espírito Santo falando, e eu conversando com o Espírito Santo, e foi um negócio muito maravilhoso ali, essa intimidade, falando de anjos. E consegui falar com a minha pastora, assim, que ela teve um tempo, a gente conversando de vídeo, aí ela pegou e falou assim, aí eu peguei e falei isso pra ela, né, sobre os anjos, né, e aí ela falou assim pra mim, Daniel, aí eu... Mas antes do comentar dos anjos, ela já estava falando, ela, vai ler Daniel, porque Daniel, tal, Daniel. E eu falei, é verdade. Aí eu mandei um áudio pra ela, né, dando glória a Deus. Eu falei, eu tava falando sobre isso, mas sem entender que o Senhor estava falando já pra mim, ler Daniel. Mas do jeito que o Senhor fala, às vezes eu não consigo entender. Eu sou muito bem sério falar que eu não consigo entender. E quando eu falo, Senhor, eu não entendi, ele traz quem? Minha pastora. Minha pastora. E ela fala, Deus usa essa mulher como ninguém. E ela já foi falando de Daniel e confirmando, e aqui no meu coração foi enchendo. Eu falei, meu Deus, é o alimento que Deus estava querendo me trazer. Eu não entendi naquele dia, nessa cara, conversando com o Espírito Santo. E Deus trouxe. E foi muito real. Aí eu peguei e falei pra ela, mas eu estava falando disso com Deus, com o Espírito Santo no dia tal. Só que eu não tinha entendido muito, mas era sobre os anjos que a gente estava conversando. Ela falou, lê Daniel do capítulo tal, versículo tal. Mas aí depois ela falou, não, lê Daniel do começo até o fim para você entender. Quando eu comecei a ler a palavra de Daniel e tudo aquilo que eu estava conversando ao Senhor, sem ter uma... Sim, assim, uma conversa de amigos, de pai para filho, eu falei, uau, Deus, o Senhor tá confirmando. É isso.
Quando Daniel foi levado por Nabucodonosor, tirado de Israel, assim como muitos outros, Sadraque, Mesaque, Abidnego, né? Beltesazar, que trocou os nomes, foram levados para a Babilônia. E eles saíram de uma terra deles e foram para a Babilônia. E eu saí do meu país e fui para outro país. Colocando isso em tempos atuais e no tempo da Bíblia e nos tempos atuais, tá, gente? Pra gente poder entender. E Daniel, para poder ser tudo o que ele foi, tá? Gente, eu não vou ler Daniel todo, não. Vou ler só a parte que eu quero entrar pra gente tirar essa conclusão e terminar a explicação, ok? Mas aqui tô explicando mais ou menos pra você entender. Quer entender melhor? Vai lá ler Daniel do começo ao final que você vai se maravilhar. Porque o Espírito Santo traz uma revelação, assim, maravilhosa. Então, e aí eu continuei lendo. E aí entra aquela parte dos 3 anos. Que para se apresentar para o rei, eles teriam que comer a mesma comida do rei. O vinho e a comida que o rei come. E Daniel disse não. Falou, me dê só frutas e água. Legumes, né? Frutas e água que eu vou comer. E o eunuco que cuidava deles falou, mas se eu fizer isso, o rei vai me matar. Se vocês não ficarem fortes e elegantes, né? Nesses 3 anos, ele só comeu isso junto com os amigos. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Comeram só frutas e tomaram água. Quando chegou perto de se apresentar para o rei, ele olhou e viu que eles estavam bem mais fortes, bem mais apresentáveis do que os demais. E foram na presença do rei depois de 3 anos. Jesus Cristo teve uma caminhada, né, por 3 anos. Até chegar à idade que ele foi para a cruz. E aí isso entrou dentro do meu conceito de vida. Eu me converti aos 24 para os 25 anos de idade. Não conhecia a Deus em nada porque eu era de outra religião. Então, totalmente nada a ver. E aí o Senhor me levou a ter esse entendimento. Eu fui de uma igreja, de uma denominação, depois eu mudei para a atual, que estou hoje, que é o meu ministério hoje. E eu passei com eles 3 anos contados. Eu comecei a frequentar a igreja dos meus pastores hoje. Eu tinha 30 e com 33 Deus me enviou. Nesse período que eu passei com eles, eu me alimentei, eu aprendi, eu fui curada, eu fui liberta, eu compreendi o meu chamado, eu entendi no reino do Senhor que eu sou uma pessoa que é para aprender a fazer de tudo, porque não é só assim, eu sou do louvor, então eu não posso varrer uma igreja. Eu sou do ministério de dança, então eu não posso lavar um prato. Não, aprendi no meu ministério que a gente faz de tudo um pouco, porque se a pessoa estiver doente, você sabe fazer, você vai lá e faz. Aprendi sobre Cristo, porque no ministério antigo eu aprendi pouca coisa, não tive muito, assim, intimidade. Eu precisava ter intimidade com o Senhor, assim como eu tinha intimidade com as trevas quando eu era da outra religião. Querem saber do meu testemunho? Comenta aí que eu venho aqui falar pra vocês do meu testemunho de vida. Voltando. E eu fui entender. E depois eu comentei isso com ela, com a minha pastora, e falei, eu fiquei com vocês 3 anos contados. Quando eu completei 33, Deus me enviou. E essa era uma promessa que o Senhor já estava fazendo desde quando eu entrei no ministério. Vai às nações. Vai às nações. Vai ser enviada, vai às nações. Então os meus pastores me prepararam. Mundo espiritual, cura, libertação, santa ceia, tudo explicado nos mínimos detalhes. E isso e o Senhor fez eu refletir sobre isso. São 3 anos. Jesus em 3, Daniel 3, para se apresentar ao rei, para ser tudo que ele foi. Então, é minha deixa, é a minha vida, tá falando de mim. Eu passei 3 anos ali debaixo da aba dos pastores e agora eu não tô mais. Agora eu só estou debaixo da aba de Deus. Sendo alimentada por Deus. Vivendo tudo com Deus. Deus é maravilhoso. Nunca me deixou faltar nada. Nada.
nada. Desde quando eu estou aqui, não me faltou nada. Nem o que comer, nem o que vestir, nada. Deus é maravilhoso. Ele é, assim, poderoso para fazer tudo no mínimos detalhes. E ele fez na minha vida algo que eu não vi, não ouvi e não chegou ao meu coração de forma alguma. Pelo contrário, ele realizou algo assim que para mim seria impossível. Por exemplo, eu tenho um sonho de ir para a África. Mas é um sonho que eu achei que eu nunca ia ser realizado. Eu nunca andei de avião na minha vida e eu andei de avião. Aos 33 anos eu estava embarcando para um outro país, sem família, sem ninguém, para viver o meu chamado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Forte. E o Senhor me enviou. Porque ele viu que eu estava pronta. Mas ele também viu que eu precisava se desconectar desse cordão umbilical espiritual dos meus pastores, que são pais espirituais. Porque tudo é eles, tudo era para eles, eu ligava para eles, eu falava com eles, era eles, então teve que ter esse romper esse cordão umbilical, né, para que eu pudesse agora, tudo é Deus, 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 Deus. Se Deus não fizer, não tem o que fazer. Se Deus não falar, eu não vou fazer. E tudo foi assim, fluindo naturalmente com Deus. E aí, quando eu vim ler Daniel, eu vou ler Daniel aqui. Eu ia ler só um trecho, mas eu vou ler aqui. Daniel 10, do 8 em diante, pra gente completar. Eu estava ali sozinha enquanto vi a visão. Impressionante. Fiquei pálido de medo e perdi as forças. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. Aí a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos apoiando-me nas palmas das mãos. E o anjo me disse, Daniel, Deus ama muito. Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que vou dizer. Então fiquei de pé tremendo, dos pés até a cabeça. Aí ele disse, não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. Ah, mas isso que tem a ver atualmente. Na minha vida, o que tem a ver atualmente é que eu tenho orado e suplicado ao Senhor que me revelasse as coisas que eu preciso fazer. Porque não é só falar que é cristão e não, é confiar no Senhor definitivamente. Esperar a resposta dele. E como eu estava falando sobre anjos, aí aqui explicou o que eu estava dizendo. Sim, todos nós temos um anjo que acompanha nós desde quando a gente nasce até o fim da vida. Isso é fato, é real. E ele nos guarda onde nós vamos, onde nós estamos, onde quer que a gente esteja, ele está ali. Não é para você acender uma vela para ele, anjo da... Não é isso. Você não idolatra um anjo, você entrega a sua vida para Jesus e ele faz o trabalho. Mas todo mundo tem um anjo que guarda a gente, ok? E fui entender isso colocando na minha vida. E na minha vida o Senhor disse, eu mando as respostas. Mas é uma luta para chegar. Que eu fico assim, eu fiquei... Deus, os anjos, eles são incríveis. As orações chegam, vêm até nós. Mas é aí que tá o X da questão. Como você está vivendo? O Senhor trouxe essa revelação para mim de uma forma bonita, porque eu tava pensando, eu quero fazer um jejum, mas aí eu fico, fazer um jejum. E aí vai não que eu vou enrolando, mas vai passando e eu não consigo fazer o jejum, porque eu vejo que Deus não é agora. Aí minha pastora, um belo dia, vou fazer um jejum, tal. Você quer fazer? Deus mandou te chamar pra fazer o jejum. Eu falei, claro, eu tava pensando em fazer o jejum, mas não sabia no que, pra que orar o jejum. Não, vamos fazer. E eu comecei esse jejum. E aí o Senhor veio falando comigo. Ele falou, veio trazer. Eu mandei a resposta que você estava pedindo. Só que o anjo estava aí nessa confusão, nessa briga, porque sim, vem demônio de todo quanto é lado impedir que as nossas orações cheguem ao céu.
Só que como você está vivendo? Eu estou falando da minha vida, mas eu também quero levar a você pensar. O como você está vivendo. Você jejua corretamente? Você jejua, você lê a Bíblia, você estuda, você está fazendo o que da sua vida para que as suas respostas sejam ouvidas e a resposta chegue? Por quê? Ele disse, o anjo, a Daniel, 21 dias lutando contra o príncipe da Pérsia. 21 dias. Daniel estava orando em jejum durante 21 dias. O que acontece? Nós damos força para que os anjos tragam a resposta. Porque quando ele chega a esse plano para chegar até nós, é uma luta. Ele vai lutar, ele vai guerrear contra os demônios, contra tudo, para poder trazer a resposta. Mas como que ele faz isso? Através da nossa oração, através da nossa súplica ao Senhor. Ele disse, você orou e Deus ouviu a sua oração. E ele continuou orando até então que ele fala, assim que o anjo chegou, eu desmaiei. Porque é a glória do Senhor chegando para você e falando, ó, sua bênção chegou. Só que o que você está fazendo para que essa bênção realmente chegue até você? Daniel, ele não estava sentado no sofá assistindo televisão, ou ele não estava no sofá pensando na vida. Ele estava em oração e súplica a Deus. E aí eu entendi que a partir do momento que eu fico em súplica, que eu jejuo, que eu leio a palavra, que eu me dedico esse tempo para o Senhor e começo a clamar por tudo aquilo que eu necessito, por alguém, a resposta vem através do anjo, que vai enfrentar a luta no meio do percurso para que a resposta chegue. Ele orou durante 21 dias, o anjo guerreou durante 21 dias, mas a batalha foi grande que o Miguel desceu para ajudar o anjo a trazer a resposta para Daniel. E é isso que o Senhor estava tentando me explicar, eu não tinha entendido no começo, mas depois eu entendi. Você orando, você suplicando, eu vou mandar a resposta. Se você ficar sentado no sofá achando que vai vindo nada, não vem. Muitas pessoas falam, eu orei e não veio minha resposta, eu orei e Deus não me ouviu. Não é, ele ouve tudo porque Deus não é surdo, ele ouve. Só que é o jeito que você suplica que vai te trazer uma resposta. Senhor, em nome de Jesus, eu tal. Mas eu vou pro sofá, eu vou assistir televisão, eu vou fazer 1001 coisas, mas eu não tenho a capacidade de ficar o tempo que eu preciso estar em oração com o Senhor conectado. Eu vou trabalhar de manhã, eu vou ouvindo louvor, eu vou falando com o Senhor em louvores, vou adorando Ele de manhã, eu venho adorando, eu vou dormir, eu adoro um pouco, vou orar e vou dormir. Eu tenho passado por lutas assim gigantescas, porque a promessa do Senhor é enorme para a minha vida. Mas como eu estou me preparando para receber as bênçãos, como eu estou fazendo para que o Senhor chegue até mim com a resposta. Como o anjo que está com as minhas respostas vai chegar até a mim se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não faço nenhum louvor. Eu não preciso ter voz bonita para louvar, eu louvo ao Senhor sim. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o louvor, a Ele há tudo é dele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas, Ele fez tudo, Ele é Deus. Não tem outro nome, não tem outra coisa. O sacrifício foi feito na cruz para que hoje eu, você e todos nós pudéssemos estar em comunhão com Ele, porque o único caminho é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo e ponto. E Daniel mostrou isso. E foi isso que Deus me explicou. Não é você orar. Não é orar um dia e acabou. É orar todos os dias. É suplicar todos os dias. É pela súplica, é pela oração que a sua resposta vem. Você ajuda o anjo a trazer a sua resposta de oração, porque Deus ouviu a sua oração. E ele atendeu. E ele atendeu. Mas o que Daniel estava fazendo? Orando nesses 21 dias enquanto o anjo estava lutando. A oração de Daniel, e Deus ama Daniel. E ele estava pedindo entendimento, para que Deus abrisse o entendimento dele,
para ele se tornar um grande profeta, como ele se tornou. E aí? E nós, nessa nova geração? A palavra em Mateus 10:15 diz assim: no dia do juízo final, Deus terá mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que dessa geração. Uma geração perversa, uma geração que não tem medo de nada, não tem nem mais temor ao Senhor. E eu não digo só aquela pessoa que tá lá, que não, porque Deus perdoa a ignorância, mas ele não perdoa aquele que não é mais ignorante. Ele não perdoa aquele que sabe a verdade, aquele que conheceu a verdade. O Senhor Jesus também diz em Mateus: se me confessares diante dos homens, eu te confessarei diante do Pai. Se me negares diante dos homens, eu te negarei diante do Pai. Ah, mas eu aceitei Jesus e todo mundo viu. Mas e a sua vida também tem que ser testemunho. Você também tem que ter um testemunho de vida. O Senhor Jesus diz: sedes os meus imitadores. Sedes os meus imitadores. Sedes a luz e o sal da terra. Quais os exemplos que você tem passado, que nós temos passado para o mundo? O mundo nos chamam de racistas, nos chamam de religiosos, de intolerantes disso, intolerante daquilo. Mas eu não me importo com isso, tô nem ligando. O que eu quero é chegar no final e ser reconhecida. Uma palavra que fica sempre na minha cabeça, eu sempre reflito nela, é chegar no último dia, o Senhor olhar para mim e falar: afasta-se de mim que eu não vos conheço. Opa, eu não quero ouvir isso. É forte você fazer tudo o que você fez e aí chegar lá: ai, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome isso e aquilo, e do nada o Senhor olhar e falar: e daí? Não te conheço, pumba, tchau, é no inferno que você vai ficar. Eu não quero ouvir isso, você quer? Eu não quero. E isso me dói. Posso não transparecer aqui, mas dentro de mim é algo que dói. Poxa vida, Deus. É sério que o Senhor não me conhece? Isso dói. Em mim dói, não sei em você. Mas o foco aqui é: Daniel orou 21 dias. Ele foi preparado durante 3 anos. Jesus começou o ministério dele em 3 anos. E eu estava sendo preparada nesse período de 3 anos para viver o que eu vivo hoje, para contar o que eu conto hoje. O Senhor é maravilhoso, sim. As pessoas querem falar que Deus é amor, só amor. Querem tirar a obediência, querem tirar a cruz, porque o Senhor Jesus disse: quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Você tem que negar os seus prazeres, os seus isso, os seus aquilo, os seus os nossos eus. São os nossos eus que nós temos que negar. Os nossos eu. Eu isso, eu aquilo, eu. A gente eu nada. A gente eu nada. Eu não posso nada sem Deus. Eu não posso viver sem Deus. Eu não consigo nada. Nada. Ah, mas o ímpio isso, o ímpio aquilo. Sim, o ímpio prospera. Sabe por quê? Sabe por que o ímpio prospera? Porque o ímpio continua aqui e você aqui? Porque é as nossas bênçãos que ele vive. Ah, mas como assim? É. Deus disse: renuncie isso para que você tenha isso. Então, eles falam assim: ó, renuncie esse fone de ouvido. Um exemplo, né? Vamos falar atualmente. Renuncie esse fone de ouvido que você vai ter sua garrafa. Aqui tem uma água viva, que se você beber dela, nunca mais você vai ter sede, nunca mais você vai ter nada. Você renuncia a isso? Por isso? Pela água? Mas vai ter uma consequência? Vai. Vai ter uma prova? Vai. Vai ter tentação? Vai. Para você estar consumindo essa água viva. Vai. Porque o fone ele vai tapar os seus ouvidos. E Deus não quer que você fique de ouvidos tapados.
Ele quer que você o ouça e beba da água viva, para que você continue. E quando você estiver transbordando, pôr para fora. Mas você vai estar curado para isso. E as pessoas não querem. Não querem renunciar os seus pecados, o seu eu. Deus abate o soberbo. Outra coisa que eu compreendi em Daniel, quando Nabucodonosor, durante 7 anos, virou um monstro lá. Foi comer capim. Deus abate os soberbos. Beltesazar, vai lá, beber, fazer uma festa com as coisas sagradas do Senhor, e veio a mão e escreveu. Morreu. Saul, Deus abandonou Saul de uma forma assim. Saul não tinha mais Deus, mas Davi tinha Deus. É tantas histórias que, se for ficar aqui falando de todas elas, a gente vai fazer um livro de novo. Um livro contando as histórias que a gente lê na Bíblia, que a gente vê. Mas ela é real, a Bíblia é real. Ela edifica a minha vida, ela me transforma. Porque eu aprendi no meu ministério que é pra gente se alimentar dela. Não é um livro qualquer que você vai na biblioteca. Não, sabe por quê? Porque nós temos a revelação do Espírito. Essa palavra tem que trazer para você a revelação, porque a letra mata. O que tem de pessoas dormindo não é brincadeira. O que tem de pessoas precisando da revelação não é brincadeira, mas eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar. Se eu não buscar, eu não vou ter a revelação que eu preciso ter. O Senhor é muito bom, Ele é maravilhoso, Ele é soberano. Soberano. E não é só amor, não. Ele é amor, Ele é justiça e é fogo consumidor. Ele é justo, justiça de justo. Tudo que você faz aqui, você vai colher. Você vai colher o que você está fazendo. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Isso é lei da semeadura, tá na palavra. Vai lá buscar e lê. Tá na palavra, lei da semeadura. Planta, colhe. Não adianta você plantar alface e querer colher banana. Não adianta você plantar maçã e querer colher tomate. Não. Se você plantar nessa terra aí, que é você, porque Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Se você plantar aí coisas amargas, falta de perdão, rancor, eu posso, orgulho, soberba, você vai colher isso. Porque Deus abate os soberbos, os orgulhosos, Ele abate. Abate mesmo. Nabucodonosor e muitos outros aí. O que eu quero chegar aqui é dizer para você que para tudo você tem que orar, você tem que buscar. E eu aprendi isso com as minhas falhas, com os meus erros. Eu aprendi que eu tenho que buscar ao Senhor para que as respostas cheguem o mais rápido possível. Então eu quero que você busque mais. Em nome do Senhor Jesus, você já está buscando o suficiente, não é o suficiente, porque Deus não precisa da gente para nada, mas a gente precisa dele para tudo. A gente depende dele, e ele me fez depender dele de uma forma que, às vezes, conversando com a minha família mesmo, minha pastora, ela se preocupa muito. A minha mãe também se preocupa muito. E ela... que eu cheguei aqui, já tava chegando perto do frio. E eu vim pra cá só com coisa de calor, né, gente? E ela orava sempre. E ela falava pra mim, meu Deus, você... né? E ela contando, eu falava pra ela, não se preocupa. Deus trouxe, Deus vai ter que manter. Deus se garante. Mas, ao mesmo tempo, eu também tava com medo, tá? Eu falava isso pra ela, mas eu tava com medo também. Pronto, vou passar frio, meu Deus. E Deus mandou uma mulher abençoada que me trouxe muitas roupas. Eu tenho muita roupa de frio, que agora tá um calor, ó.
um calor, um sol. Agora são 7 horas da noite, tá um sol aqui. E eu tô sem roupa de calor. Mas, Deus tem trazido, já tem umas regatas aqui, né? Algumas roupas de calor, mas ainda é pouco. Mas glória a Deus! Deus é fiel, Ele me sustentou até aqui e continua me sustentando. Eu não quero me gabar, eu não quero... não. É pra testemunhar para você que Deus é fiel e Ele cumpre as promessas dEle, e Ele faz tudo. Quando Ele enviar você, Ele vai garantir que você tem o que comer, o que vestir, aonde morar e tudo. Ele faz, Ele é Deus. Vamos parar de... eu tenho que renunciar para viver. Necessário, você precisa renunciar para viver o que Deus tem para você. Deus me prometeu muitas coisas e eu quero viver todas elas. E o meu joelho vai ter que sofrer muito para que isso aconteça. E não tem problema, porque o que importa é o final da história. O começo já começou, eu já nasci, já tô aqui hoje. O meio eu já tô vivendo. E o final? O que importa para nós como cristão é o final. Qual é o seu final? Qual é a sua eternidade? As pessoas não estão mais pensando na eternidade. As pessoas não falam mais da eternidade. Tudo isso é coit hoje em dia. Coit. É prosperidade não sei do que, é prosperidade não sei pra onde, porque você vai ficar rico aqui, que você vai ficar rico ali, que você... Fujam dessas igrejas, fujam desses falsos profetas. Em nome do Senhor Jesus, acorda para a verdadeira realidade. Quer ficar rico? Então fique rico. Mas a palavra do Senhor também diz o seguinte: adianta ganhar o mundo e perder a alma? O que é mais importante pra você? Sua alma ou dinheiro? Porque se o dinheiro é mais importante pra você, então vai lá continuar vivendo com Mamon. Fica com Mamon. Mamon vai amar, né? Mamon vai amar ter você do lado dele no inferno quando for queimado. Eternidade. Ele ainda vai olhar pra... Mesmo com dor, sofrendo, ele ainda vai olhar pra você e falar: obrigado por ter vindo comigo. Você é legal. Gostei de você. Máximo. Eu não quero passar por isso. Então, precisamos acordar para a verdadeira realidade. O Senhor está voltando, sim. E podem falar, podem zombar. Tem um louvor que diz, as pessoas dizem, zombam, lá, 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 lá. Eu não quero ouvir o som daquele que vem. Muita gente, tá assim. Igual o fone. Tá assim. Não querem trocar o fone pela água viva. Não querem. Não querem. E não vão. Tudo que está acontecendo hoje é permissão do Senhor? Sim, Deus está permitindo isso tudo acontecer. Assim como Ele fez com Israel. A geração que foi tirada do Egito para Israel morreram todos. E a geração nova entrou em Israel. Mas também continuou, pecaram, erraram e assim. Todas as promessas que Deus fez, até hoje também se cumprem essas promessas. Algumas se cumprem até hoje, outras se cumpriram todas elas, mas de gerações diferentes. Por exemplo, Deus fez uma promessa para mim e eu desobedeci. Eu morro, não vivo a promessa, mas o meu filho vive a promessa. E se ele não continuar na mesma continuação de obedecer e ele não quer viver a promessa, aí o filho dele, e assim vai, e continua, até alguém realmente decidir que realmente vai seguir para viver todas elas. É assim que funciona. Se você não quer, vai vir outro que vai querer. E se esse outro não quiser, vai vir outro. E assim vai. E assim continua o ciclo. Deus não para. Por isso que eu estou dizendo, sim, o ímpio vive o que nós deveríamos viver. Porque nós deixamos passar. E Deus dá a bênção. Estamos na fila do pão. Vamos lá. Estamos na fila do pão. Aí eu vou ali pegar um leite. E o pão sai naquele momento. Quem estava atrás de você pegou o pão mais quentinho, mais fresquinho. Aí você vai ter que esperar 30, 40 minutos para pegar outro pão fresco. Mas aí você tem que esperar lá no fim da fila. Não é assim? É. E conversando sempre com a minha pastora sobre isso,
Eu falei pra ela assim, eu mato, eu vou destruir tudo que tiver à frente pra me impedir de tirar a minha promessa. E sim, tô falando de mundo espiritual, não tô falando de pessoas, não, porque a gente não luta contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra potestades e principados das trevas, pois o mundo jaz no maligno. E quando você cumpre, quando você faz a vontade de Deus, é ser obediente a Ele, as trevas, em qualquer lugar que você esteja, vai lutar contra a sua vida, sim. Para que você não alcance, para que você não chegue. Então, quando eu estava lendo Daniel e o Senhor estava falando para mim dos anjos, de como chega as orações, eu entendi que a minha bênção está perto. Todas as outras bênçãos que o Senhor fez para mim está no caminho. Eu estou andando no caminho certo. Quando você começa a ter luta, dificuldade, o negócio fica ruim, você fica doente, você passa por isso e você passa por aquilo e você fala, meu Deus, eu não aguento. Quando você estiver num ponto de sufocamento tão grande que parece que você vai morrer, a bênção chega. Porque muitas das vezes a gente tem que chegar no nosso limite. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está duvidando do que Deus está fazendo. Então, quando Ele coloca a gente no limite, do esgotamento do limite, aí Ele, pá, é isso. Dependeu de mim até o fim, então vamos lá. É assim que Ele faz, Ele é Deus. Maior testemunho de vida que eu tive quando eu me converti foi o da minha pastora. Pastora, ela é a pastora Aurilene. Eu falo muito bem dela, porque ela tem um testemunho de vida tremendo. Que um dia, quando ela tiver uma oportunidade, ela puder, estiver tranquila, eu vou fazer um vídeo com ela, para ela contar um pouco da história dela para vocês. Eu vivo de testemunhos nessa terra. O maior testemunho e o maior espelho que passou nessa terra para que a gente possa imitar verdadeiramente é Cristo Jesus, não tem outro. Mas ele tem os que seguem a ele, os que falam a verdade, os que vivem a verdade, para que, né, sedes os meus imitadores, sedes minhas testemunhas. E ela tem um testemunho de vida tremendo, assim, que eu falo, meu. E fora outras pastoras e pastores também, que têm grandes testemunhos, assim, que edificam a minha fé quando eu os ouço, quando eu pesquiso e vejo os testemunhos de vida. Né? Eles são pessoas que estão sendo testemunhas do Senhor aqui. E permanecem na fé. Não se desviaram. A gente tem que ouvir pessoas que continuam nessa fé. Que não se desviaram, que mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, não se desviaram de forma nenhuma. E a gente também. Não é fácil. É difícil, sim, mas não é impossível para Deus. Para Deus, nada é impossível. Então, se você está passando por algum problema, por alguma situação, pode ter certeza que Deus é fiel para cumprir na sua vida. Mas é aí que tá. Novamente, eu vou questionar como você está lidando com isso. O anjo tá lá, no mundo espiritual, com a benção na mão, lutando lá com o povo lá, para poder trazer a sua resposta. E você tá fazendo o quê? Assistindo televisão? Ou você tá orando, jejuando, lendo a Bíblia, clamando ao Senhor? Eu quis vir muito compartilhar isso com vocês, porque isso tocou muito profundo no meu coração, dessa maneira que eu estou falando com vocês. Foi assim que Deus ministrou, e eu senti muito forte de fazer um vídeo, compartilhar com vocês o amor de Deus através da palavra que Ele fala. Então, se você, assim como eu também fiquei, às vezes ainda fico, é normal, porque nós somos humanos. Será que Deus está me ouvindo? Aí do nada vem algo na sua mente, você, ai, será que é Deus falando? Aí você, mas é Deus falando sim. Temos que saber ter o discernimento, e eu aprendi muito isso no meu ministério, discernimento de espíritos, discernimento de identificar se é carne, se é os seus pensamentos, ou se é Deus falando. E glória a Deus que eu aprendi isso, porque muitas das vezes eu tô conversando com o Espírito Santo e vem uma voz que eu não reconheço, né? Porque o bom pastor, a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E reconhece mesmo. Reconhece assim, porque uma vez
Era muito engraçado, mas eu ainda vou contar o meu testemunho aqui pra vocês. Se vocês querem ouvir o meu testemunho, por favor, comente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas possíveis, que eu venho aqui falar um pouco da minha história, da minha conversão. Mas teve uma vez que reconhece a voz do seu pastor, sim. Eu precisava ir trabalhar. E aí meu celular descarregou e eu não consegui pôr pra despertar. Pois eu acordei às 7 horas da manhã em ponto, com a minha pastora me chamando. E ela tem uma vozona que ela fala alto. E literalmente eu ouvi ela me chamando no portão da minha casa. Aí eu acordei e falei, nossa, pastora. Que eu levantei, dei de cara. Não era pastora, não tinha ninguém. Que eu fui olhar no relógio e falei, meu Deus, eu ia perder o horário de trabalho. Então, olha como que são. Você reconhece a voz do seu pastor. A ovelha boa reconhece. A ovelha rebelde finge que conhece. Não ouve. Não ouve. Não entende e também não quer entender. Mas o bom é que eu entendo. O bom é que você entende. O bom é que você entendeu o que eu disse pra você aqui agora. E se você não entendeu, que o Senhor fale com você de uma forma sobrenatural, surreal, para que você venha ser edificado, edificada, transformado, transformada, curado, curada, porque nós só podemos ajudar as pessoas quando nós já estamos curados. Se você não é curada, se você não é curado, se você não sabe como fazer, o que fazer, busque ajuda. Comenta aí nos comentários. Fala que com certeza Deus vai enviar pessoas para abençoar a sua vida. Eu tô aqui para isso, para abençoar outras vidas, porque eu estou sendo abençoada, para ajudar outras pessoas a serem curadas, porque eu tenho sido curada. Eu não sei qual é a situação da sua vida, eu não sei o que você precisa ser curado, o que você precisa ser liberto, mas eu tô aqui para te ajudar. E se nesse momento eu não puder te ajudar, eu tenho pessoas que vão te ajudar. Porque nós somos uma família. E muita gente não vive isso, mas nós somos uma família para ajudar uns aos outros. Jesus ajudou tantas pessoas, mas tantas pessoas que a gente nem imagina. A gente sabe o que está na Bíblia, mas deve ter muito mais. Muito, muito mais. Então eu fico agradecida ao Senhor por me permitir estar aqui falando para você um pouquinho do que eu vivo com o Senhor e das respostas que Ele me dá. Para muitos podem ser besteira, podem ser bobeira, ai, não entendi nada, mas para outros não. Para outros pode ser aquele momento que vai ouvir e falar, nossa, realmente eu precisava ouvir essa palavra. Eu precisava entender essa palavra. Então, que essa palavra, que esse vídeo edifique a sua vida, te ajude, te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Recebe cura, recebe libertação, recebe salvação. Porque nós só podemos oferecer aquilo que nós recebemos. Então eu estou entregando para você aquilo que eu estou recebendo de Deus. Ele vai prover a sua vida. Ele vai mandar os anjos para te socorrer, sim. E para trazer as suas orações, sim. Se for necessário, ele manda os corvos te sustentarem. Porque ele faz, ele é Deus. Nada para ele é impossível. Mas lembre, Deus não é só amor, não. Ele também é justo. Ele também é justo. E ele vai dar aquilo para você que você merece. Sim, ele vai te dar o que você merece. Mas o que você está plantando? É isso que importa. Como está a sua vida para que as suas respostas cheguem? Ah, mas eu estou orando há tanto tempo pelo meu marido. Mas será que esse casamento é de Deus? Será que você casou? Deus falou para você casar? Ai, mas eu oro porque o meu filho... Calma. É um processo. Se o seu filho for dar uma volta lá no mundão, ele volta. O filho sempre a casa retorna. E tudo é permissão de Deus, tudo é para um crescimento espiritual para todos nós. Mas o casamento é uma coisa muito séria. Então vai depender aí do que você está passando. Tenho também testemunho sobre isso. Eu tenho tanto testemunho que, meu Deus, dá para contar, dá para escrever um livro de mais de 500 páginas. Mas é isso.
Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Recebe cura, recebe entendimento, que venha do alto, que venha somente de Deus para sua vida. Não recebe migalhas. Não troque a sua salvação por nada. Não troque Jesus por nada. Porque realmente o que vai contar é o final. E no final de tudo, Daniel continuou firme até o fim. Ele foi até para a cova dos leões. Os anjos taparam a boca dos leões para não tocarem nele. Olha só como os anjos fazem parte das nossas vidas, mas nós só conseguimos... Deus só manda quando a gente consegue se alinhar ao que Deus quer que a gente faça. Daniel estava em todo o tempo em oração. Tudo que foi falado aqui está dentro desse contexto. Não foi tirado nem vírgula. Eu tenho que te falar aquilo que realmente Deus falou para mim, o que eu entendi, o que eu interpretei, e o que foi confirmado é isso. Para que a resposta venha através dos anjos, você tem que fazer como Daniel. Orar, jejuar, clamar ao Senhor, entrar na presença do Senhor, se rasgar na presença dele. É a única forma. Daniel vestiu um saco, jogou... Não comeu, não bebeu, não fez nada. Nada, literalmente. Até que Deus respondesse ele. 21 dias o anjo lutando contra o rei da Pérsia. E Daniel estava jejuando e orando. E é assim que nós temos que estar. Entrou numa batalha, não vai chorar. Não vai ficar de... Ai, meu Deus. Não vai nas redes sociais ficar falando que você está passando fome ou dificuldade. Vai pôr o joelho no chão e vai orar. Aí você vem na rede social e vai falar: eu tava passando fome, eu tava passando dificuldade, mas eu orei, eu fiz jejum, eu fui orar e Deus me respondeu com uma cesta básica, me respondeu com super... Eu entrei no mercado e saí de lá com 5 carrinhos de compra, porque Deus respondeu. O anjo veio trazer a minha oração. Que Deus falou: vai lá e leva a oração pra fulano, pra beltrano, pra ciclano. Porque estão orando, estão suplicando, e eu amo eles. Assim o seu anjo falou: Deus o ama tanto que me enviou com a sua súplica, com a sua oração, para te responder. E é isso que Deus quer que a gente faça. Mude o curso da nossa história. Em vez de eu vir na rede social e falar: oh Deus, oh céus, ai isso, ai aquilo, ai não sei o quê. Ele quer que você feche a porta do seu quarto. Se rasgue. Tire tudo de você, todo o seu eu. Elimine o seu eu nesse momento. E deixa Deus agir, que Ele vai responder. Porque a luta no mundo espiritual, a luta é aqui, ó. É aqui. E para essa batalha ser ganha, você tem que estar também no centro da vontade dele. E a única coisa que Deus quer da gente é a obediência. Assim como um pai corrige o filho, é assim que ele nos corrige. Ai, mas eu não quero ser corrigido. Problema seu. Depois não vai reclamar. Depois não vai, ai Deus. Por quê? Não ouviu, não obedeceu. Você não é obediente à sua mãe e ao seu pai? É isso que Deus quer. Quando ele fala pra você vai pra direita, vai pra direita. Quando ele fala pra você vai pra esquerda, você vai pra esquerda. Se ele falar segue reto, continua reto. Não, eu quero ir pra esquerda em vez de ir pra direita. Ou então fique em cima do muro. Ah, então em cima do muro. Mas você sabia que o muro também é diabo? E outra coisa que eu também quero enfatizar aqui pra gente poder encerrar: nem tudo é o diabo. Nem tudo é o capeta. Nem tudo é o cão, né? Que ele tem um monte de nome. Nem tudo é o pai da mentira. Como assim? Nós somos pecadores e seres humanos e erramos também. E pecamos também. Ai, como que você sabe tudo isso? Porque eu também já passei. Tudo a gente tem que passar para poder falar. A gente é testado em tudo aquilo que a gente fala, em tudo aquilo que a gente vive, em tudo aquilo que a gente quer viver, em tudo aquilo que a gente vai passar. A gente tem que ter testemunho de vida. E para isso a gente tem que passar por aquela prova, por aquela situação, para você chegar e falar. Para a pessoa, para ajudar alguém, você precisa ser curado, vivenciar a cura dia após dia, e quando você tá pronto, você consegue argumentar, consegue falar através de Deus, através do Espírito Santo, para aquela pessoa ser curada também. Você vai ter base espiritual, base bíblica, base de cura, Jesus, base de libertação, Jesus, base
Porque eu não posso viver, não posso falar aquilo que eu não vivi. Assim como eu não posso ficar falando de você que tá aí do outro lado, se eu não usei os seus sapatos, eu não posso ficar te julgando. Como muita gente julga. Ah, porque cristão é isso, porque cristão é aquilo. Mas é isso, tá generalizando todo mundo. Por quê? Nem todo mundo é igual a todo mundo, porque ninguém veste o sapato dos outros. Ninguém quer vir vestir o meu sapato, como ninguém quer vestir o seu. Porque cada pessoa tem um número de pé. Tem gente que tem o mesmo número igual, mas você já percebeu que o formato do pé é diferente e às vezes não serve o sapato? É. Tá vendo como é uma realidade? Não devemos julgar. A palavra do Senhor diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não se ama, você não vai amar o seu próximo. E essa é uma conversa para um outro vídeo, um outro dia, que eu também vou aqui fazer para vocês. Então, eu peço encarecidamente, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que pessoas sejam edificadas, curadas. Se inscreva no canal para você não perder nada do que for postado aqui. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Ele traga tudo aquilo que você necessita na sua vida. Mas ore, clame a Ele, porque Ele é o único que pode te restaurar em qualquer situação. E não se esqueça, é o final que vai contar, e não o começo e o meio. Então vai vivendo, mas não vai empurrando com a barriga, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo e até mais.